Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos da liturgia de hoje na palavra, seja de Paulo aos Romanos, seja no Evangelho de Lucas, em que Jesus nos relata justamente uma parábola do administrador desonesto. E Jesus, de certa forma, elogia não a desonestidade desse administrador, elogia a esperteza dele. Ele, sabendo que iria ser prejudicado, ele então age para que a sua fama fosse um pouco melhorada, para que quando acontecesse justamente uma demissão ou coisa do tipo, ele tivesse então pessoas para onde ele pudesse recorrer. Isso foi a esperteza do administrador. Jesus chama a atenção nossa através desta leitura do Evangelho que nós, muitas das vezes, como filhos da luz, não somos espertos para alcançar a salvação. Muitas vezes nos acomodamos. E digo mais: o que nós fazemos para atrair as pessoas a Cristo? Que tipo de esperteza nós utilizamos? Ou já entregamos os pontos? Na primeira dificuldade, a gente observa, a gente quer evangelizar, quer trazer pessoas para Cristo, e fazemos essa experiência de salvação em nossa vida e queremos então edificar o coração das pessoas, mas na primeira dificuldade, ou na primeira negativa, a gente desanima. E aí Jesus está dizendo: não, sejam espertos para cativar essas pessoas para a salvação. E aqui utilizar dos meios que são necessários para isso. Trazer as pessoas, porque nós temos um tesouro, o melhor tesouro, que é a graça de Deus. E o que nós estamos fazendo para despertar isso nas pessoas? Se for necessário utilizar de uma esperteza, utilize da esperteza para trazer almas para Cristo. Utilizar dos meios. É isso que o Senhor nos coloca. E de que forma então podemos fazer isso? Muitas das vezes, cada um com a sua criatividade, Deus vai inspirar e vai dar o discernimento. O importante é ter essa meta, não desanimar nunca. Paulo vai nos dizer: a esperança jamais nos decepciona. Então esse é o primeiro ponto que Jesus coloca para nós. O discípulo do reino, que é filho da luz, não pode descuidar-se do seu futuro. Antes, deverá usar de esperteza para ser digno da salvação. Não vai utilizar os métodos dos filhos deste mundo, a desonestidade, não. Mas lhe dará disposição
e a engenhosidade em destruir os meios para atingir o fim desejado. Sua criatividade. Ir na casa de pessoas, talvez chamar para comer uma pizza, e durante a pizza falar um pouquinho do amor de Deus. Já não vou chegar logo para a Bíblia, vamos falar não. Utilizar de outros meios que vão cativando, de tal forma que a gente observa hoje de forma desonesta, aqueles que levam os nossos jovens para a droga, eles ficam ali persistindo, oferecem até de graça, para poder criar aquela dependência. Deus está falando, da mesma forma como uma pessoa tem aquele ardor para ir lá pescar para o mal, nós devemos ter o mesmo ardor para pescar para o bem. Da mesma forma, ter essa esperteza para o bem, não para o mal. E aí nós vamos observar o segundo ponto, que é a leitura de Paulo aos Romanos. Paulo vai dizer que usa a ousadia para falar para aquela comunidade. Na primeira leitura de ontem, quem acompanhava a liturgia, Paulo exortava a comunidade de Roma para aquela, desculpa o termo, praga, que às vezes na comunidade acontece, que é justamente o disse-me-disse, aquilo que nós chamamos que causa divisão na comunidade, que é o falatório. Paulo então dizia ontem que a comunidade de Roma não deveria se deixar levar por isso, e não se deixar levar por aquilo que desune, mas por aquilo que nos une. E aqui eu digo à nossa comunidade de Tempo Sul, devemos olhar as pessoas para aquilo que nos une, para aquilo que nos faz ser irmãos. Estamos vivendo um tempo, posso dizer, de uma certa perseguição branca. Se nós não estivermos mais unidos, dificilmente nos manteremos em pé. Se nós começarmos a pensar só no que o outro tem isso, que o outro faz aquilo, que o outro... Não, pensa naquilo que une. Ninguém é perfeito. Eu tenho as minhas limitações, mas eu vejo aquele ardor do irmão, aquela dedicação, então eu olho por isso, vou valorizar isso. Posso talvez ter uma dificuldade, uma certa antipatia, mas eu vou olhar aquilo que me une àquela pessoa para o crescimento do reino. Ok? Tirando a malícia. A malícia não. Isso a gente não pode concordar, isso é nocivo. Mas a gente tem que olhar aquilo que muda. E se a pessoa quer crescer, se a comunidade quer crescer, ela precisa ver isso. Aquilo que une. Se a pessoa não quer crescer, como diz a palavra, deixe que o tempo vai amadurecer. Paulo foi muito feliz na sua carta aos Romanos, quando ele diz assim: meus irmãos, da minha parte, eu estou convencido a vosso respeito, que tendes bastante bondade e ciência. Paulo não tinha ido a Roma ainda. Paulo ouvia falar da comunidade. Pois podeis demonstrar uns aos outros. Paulo, ao receber as notícias da comunidade de Roma, foi percebendo que a comunidade tinha uma maturidade de um a demonstrar o outro, quer dizer, um exortar o outro, que ninguém se ofendia. Será que a nossa comunidade de Tempo Sul chegar a essa maturidade? Poderá chegar a essa maturidade de um dia a gente chegar para o irmão e mostrar a ele e dizer: olha, você não está caminhando bem. Essa é a nossa atitude de irmão, fraterno. Se o irmão às vezes está batendo um tamborzinho aí na sexta-feira e vem na missa domingo, se eu estou sabendo dizer, irmão, está comungando de dois deuses, não pode, não dá. E está respeitando a minha vida? Não, eu estou te admoestando. Não quero ser corriqueiro, mas estou querendo ser autêntico com você. O seu irmão está bebendo, eu não vou passar jeito lá no bar, não. Fulano está no bar, está lá no bar bebendo. Não, me aproximar dele e dizer: irmão, você quer me ajudar para sair disso? Essa é a atitude madura que a palavra nos ensina. Mas às vezes a nossa atitude é imatura. Fala para os outros o erro. Tem que chegar à pessoa, se aproximar da pessoa e olhar no olho dela, falar para ela. Essa deve ser a nossa atitude.
Eu busco cada dia melhorar isso. Digo à comunidade, devemos também cada dia melhorar isso. Olhar no olho do outro, não ter vergonha de olhar, não ter vergonha de dizer, me perdoa, eu errei, sou falho, tenho minhas limitações. É muito melhor você conversar com a pessoa na mesma altura. Por isso eu tenho a vontade de quebrar esse altar aqui, para ficar na mesma altura que vocês, mas não dá. Porque parece que a gente é superior de forma alguma. O padre caminha com a comunidade. Ele nunca pode se sentir superior, além, acima do outro. Mas se eu fico embaixo com vocês, aqui talvez alguns não vão me ver. Mas a gente precisa, porque aqui quem tem que aparecer não é o sacerdote, é o Cristo, é o altar, é a palavra, porque o centro da igreja é o altar, é o Cristo que aparece, e não os sacerdotes, não os nossos cerimoniais, coroinhos, bispos, é o Cristo que deve estar. E é importante que a gente cresça nessa admoestação, um com o outro, porque a gente se sente vinculado. Quando a gente não fala para o irmão alguma coisa errada, parece que não tem um vínculo com aquela pessoa. Eu duvido que um pai ou uma mãe, quando vê um filho errando, não vai chamar ele no quarto, não vai chegar no momento oportuno e falar ali de olho no olho para o filho. É assim que o pai e a mãe age, não é? Por que nós, como fraternidade, não podemos usar dessa forma? Precisamos vencer certas barreiras. Nosso respeito humano, que muitas das vezes atrapalha o crescimento e a maturidade da nossa comunidade. Que nós possamos hoje ouvir Paulo ser motivados, ter essa ousadia, ousar. Porque o nosso desejo é salvar almas, não se perder. Peço uma coisa a vocês: se um dia eu me perder, eu, Francisco, sei que vão falar muito, mas se um dia eu me perder, tem alguém na comunidade que possa me estender a mão e não apontar, mas estender a mão. Assim deve ser a atitude nossa. Se um dia um irmão nosso se perder aqui, a gente estender a mão, não precisa falar nada, só estender a mão e não ficar com vergonha. Isso é a atitude de uma comunidade madura e um exemplo para o mundo de hoje, tão egoísta, tão individualista. Que Paulo hoje então interceda pela nossa comunidade, assim como intercedeu por Roma, para que possamos crescer também nessa santidade. E assim seja. Amém. Vamos juntos apresentar ao Senhor as nossas preces.